E o item 7. Submeto a voto sem versão proposta. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item número 8. Proposta de emenda à Constituição 135 de 2019, da deputada Bia Kiss, acrescenta o parágrafo 12 ao artigo 14 da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas em urnas indevassáveis para fins de auditoria. Concedo a palavra ao relator do projeto, deputado Paulo Eduardo Martins. Eu acredito que está chegando. Vou passar então para o deputado Cristoneto poder proceder à leitura do relatório. E quando o deputado Paulo Martins chegar, ele complementa daí com mais informações e com o resto da leitura. Não tem. Obrigado. Presidente, posso passar direto ao voto? Pois não, deputado. Compete a esta comissão pronunciar-se exclusivamente quanto aos aspectos de admissibilidade da proposta de emenda à Constituição sob exame, segundo previsto nos artigos 32, inciso 4º, letra B, combinado com o artigo 202, caput do Regimento Interno. A proposta atende aos requisitos constitucionais do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, não se vislumbrando em suas disposições nenhuma tendência para a abolição da forma federativa do Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos poderes ou dos direitos e garantias individuais. Não se verificam, igualmente, conflitos de conteúdo entre o pretendido pela proposta e os demais princípios e regras fundamentais que compõem os alicerces da Constituição vigente. Observa-se que a matéria tratada na proposição não foi objeto de nenhuma outra rejeitada ou tida por prejudicada na presente sessão legislativa. Por outro lado, o país também não está sob estado de sítio, nem de defesa e nenhuma unidade da federação. Está sob intervenção federal. Não se encontra presente, portanto, nenhum dos impedimentos à continuidade do trâmite mencionados no artigo 60, parágrafo 1º e 5º do texto constitucional. O quórum de apoiamento para a iniciativa foi atendido, contando a proposta com a subscrição de mais de 1/3 do total de membros da Casa, conforme conferido pelo órgão competente registrado no relatório de conferência de assinaturas anexado ao processo eletrônico respectivo. Quanto à técnica legislativa e à redação empregadas, alguns ajustes formais certamente seriam bem-vindos ao aperfeiçoamento do texto, que contém algumas imprecisões, como a referência à expedição de cédulas físicas na votação e apuração das eleições, o que certamente precisará ser revisto, já que no processo de apuração não se emitem cédulas. Todas as correções necessárias, entretanto, podem e devem ser levadas a efeito pela comissão especial que vier a examinar o mérito da proposta, a quem caberá, em caso de aprovação, dar-lhe a redação final. Tudo isso posto, concluo o voto no sentido da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 135 de 2019. Esse é o voto do relator Paulo Eduardo Martins. Obrigado, deputada Cristoneto. Lista de inscritos, apenas o deputado Luizão. Então, com a palavra, deputado Luizão. Senhor presidente, senhores deputados, nós acabamos de sair, senhor presidente, de uma reunião da Subcomissão de Reforma Política, onde temos discutido vários assuntos relacionados a eleições. E não sei se esse também não seria um objeto de uma ampla discussão na comissão, em audiência pública, porque é sabido que esse tema já foi motivo de muitas polêmicas aqui nessa casa e não se chegou até hoje a uma definição se realmente o voto impresso ele vai qualificar a eleição, ele vai inibir possíveis irregularidades, ou se de fato nós precisamos aperfeiçoar o sistema, porque a gente voltar para o voto impresso, eu particularmente acho que é um retrocesso. Eu acho que nós devemos aperfeiçoar o sistema eletrônico, para dar mais segurança, para que os partidos tenham mais transparência na fiscalização do sistema, para que a própria sociedade se sinta segura do seu voto, que ele não vai ser manipulado, e muito menos o resultado da eleição. Então eu tenho dúvidas aqui em relação a avançarmos nesta matéria, sem antes esclarecer melhor, ouvir as pessoas, ouvir o TSE sobre o que já foi feito em termos de aperfeiçoamento
para o sistema eleitoral, para que a gente tenha mais segurança nesse tema. Obrigado, deputado Luizão. Peço vista do projeto. Senhor presidente. Deputado Cássio Andrade. Então, inscreveu o deputado Rubens Bueno. Sim, eu estou pedindo vistas também, aproveitando aqui a mesma proposta, até porque eu vou na linha que o deputado Luizão acabou de dizer. Eleição se aprimora, se avança e não retrocede. Eu fui candidato em eleições no voto impresso. Eu nunca vi como se manipulava resultado eleitoral, desde a ata impressa lá atrás, até recentemente quando tinha as cédulas impressas. Era impressionante, deputado Paulo, que é o relator, impressionante o que se fazia naquela época. Isso a nossas vistas, que saiu o resultado da mesa impresso, ia para um mapa, cujo mapa era somado, que ia para um outro mapa no tribunal que mudava completamente o resultado. Então eu estou querendo dizer que ou a gente avança, ou aprimora, ou não há razão nenhuma de se gastar mais de 2 bilhões de reais para algo que vai ser absolutamente dispensável. E eu acho que o país não está aqui para gastar dinheiro por algo dispensável. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui minha posição, vamos pedir vistas, vamos nessa linha de ouvir melhor os tribunais eleitorais, não é? Até porque todas as denúncias apresentadas, eu acompanhei várias delas, todas apresentadas, nenhuma indicou qualquer resultado que modificasse o resultado da eleição. Então é muito importante que a gente discuta melhor isso. Eu me lembro da eleição penúltima da presidência, quando o PSDB pediu auditoria do resultado das eleições. A auditoria foi feita e nada foi encontrado, apesar de toda a notícia que se dava ao contrário. Então, senhor presidente, eu estou querendo aqui dizer que esse pedir vistas é muito importante e que tenhamos com o presidente a oportunidade de conversar e montar aqui um plano de trabalho para que não avancemos para o atraso. Vamos avançar para o moderno, para o que há de melhor, e não da forma que está aqui apresentado. Então, encerrada a discussão e concedido pedido de vista para o deputado Cássio Andrade e deputado Rubens Bueno. Palavra do deputado Luiz Felipe, apenas para complementar a discussão. Obrigado, presidente. Eu queria discutir esse tema brevemente e introduzir aqui uma semântica, propor aqui aos colegas a gente alterar um pouquinho a semântica que nós abordamos esse tema. Porque o voto impresso, no contexto dos ativistas, nada mais é do que o voto auditável. Agora, não necessariamente ele precisa ser impresso para ser auditável. Eu acho que a gente tem que introduzir aqui a auditabilidade do voto, sim. Isso é necessário para o avanço, aí eu concordo com o deputado Bueno, da gente sim avançar nesse tema. Agora, eu não gostaria de ficar aqui restrito à questão de se é impresso ou se é digital, o método. Acho que o conceito e o princípio é a auditabilidade. Então, eu queria introduzir isso e acho que se a gente levar essa questão adiante e ser admissível, sim, que a gente discuta, sim, o voto impresso, mas no contexto de dar aqui um modelo de auditabilidade, acho que essa sim que seria o debate válido. Então, muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, deputado Luiz Felipe. Deputado General Peternelli. Só para complementar a preocupação que já foi comentada, presidente, dizer que não há como fugir, muitas vezes, do processo eletrônico. Mesmo que ele seja impresso, ele deve ser inserido num software que vai fazer a compatibilização e o somatório de todos eles. Então, de qualquer forma, ele tem um componente eletrônico que pode ser estudado, aperfeiçoado e melhorado. Muito obrigado. Passar a presidência ao deputado Nicoletti, pois sou o relator do item 21. Presidente, queria só fazer uma complementação, presidente. Eu, como relator dessa matéria, para quem lê o relatório com bastante atenção, nota que eu fiz um relatório técnico, absolutamente técnico, quanto à possibilidade de incluir na Constituição esta previsão. E esta possibilidade existe. Está lá, nada impede isso. Até uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal a respeito de que não havia respaldo constitucional para isso, e uma parlamentar, o parlamento está discutindo se é possível dar esse respaldo constitucional ou não para essa situação. E eu entendi, a minha equipe, os técnicos da Câmara, entendemos que não havia nenhuma óbice para que isso fosse matéria constitucional. É claro que eu também tenho a minha convicção pessoal a respeito disso, eu não ignoro as condições sociais
e as implicações sociais que um sistema eleitoral confiável ou discutível possa levar, e hoje nós temos esse problema, sim, discute-se muito isso na sociedade, sobre isso, por isso eu acho que é um tema de bastante relevância, complexo, concordo entendo a preocupação do deputado Rubens Bueno, a quem tenho muito respeito, e a gente tem que discutir isso, não aqui, mas eu não me ative ao mérito dessa matéria, eu me ative apenas à constitucionalidade, e por isso votei pela admissibilidade do projeto. Item 21, projeto de lei número 2334 de 2019, do senhor Marcos Pereira, que permite a celebração de convênios ou parcerias pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Concedo a palavra ao relator do projeto, deputado Felipe Francischini, para proferir o parecer. Obrigado, presidente. Trata-se do projeto de lei 2334 de 2019, de autoria do nosso vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Pereira, que pretende permitir a celebração de convênios ou parcerias pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O presente projeto pretende alterar a Lei 9.279 de 96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, acrescentando 2 incisos na norma em vigor, permitindo que sejam celebrados convênios e parcerias para o desenvolvimento de ações e projetos. O autor, em sua justificação, afirma que os prazos de concessão de registro de patentes aumentam a cada ano e, segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, tais aumentos devem-se ao limitado número de técnicos. A proposição foi apresentada no dia 16 de 4 de 2019 nesta Casa Legislativa. A matéria foi distribuída em tramitação ordinária e sujeita à apreciação conclusiva das comissões. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, no mérito, o relator apresentou parecer pela aprovação do projeto de lei, tendo sido aprovado o parecer pela comissão no dia 21 de 8 de 2019. No prazo regimental não foram apresentadas emendas ao projeto nesta Comissão de Constituição e Justiça, é o relatório. Ao analisar o projeto de lei em tela, constato que foram observados os requisitos constitucionais relativos à competência legislativa, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimidade da iniciativa parlamentar previstas no artigo 61 da Constituição Federal. No que tange à constitucionalidade formal, o projeto não padece de vício, uma vez que a competência da União legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, que é o inciso 9 do artigo 24 da Constituição de 88, sendo livre a iniciativa parlamentar. Em relação à constitucionalidade material, entendo que o PL 2334 não viola os valores fundamentais abrigados nos princípios e regras da Constituição Federal. Quanto à juridicidade, o projeto de lei está em conformidade com o ordenamento jurídico em vigor. Finalmente, quanto à técnica legislativa, não vislumbro qualquer óbice às normas de elaboração legislativa preconizada pela Lei Complementar 95/98, alterada pela Lei Complementar 107/2005. Pelas precedentes razões, manifesto meu voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica do projeto de lei 2334/2019. Em discussão, parecer do relator. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer do relator. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa a presidência aqui ao deputado federal Felipe Francischini. Obrigado, deputado Nicolete. Item número 10, projeto de lei 5.675/2013, do deputado Áureo, altera a lei 8.137, que define os crimes contra a ordem tributária, para reduzir a pena prevista nos crimes descritos no artigo 7º e suprimir a modalidade culposa. A leitura do parecer do relator, deputado Paulo Biacchi, foi feita pelo deputado Pedro Lupion, vista a deputada Biacchi no dia 2 de 10 de 2019, o deputado delegado Valdir apresentou voto separado no dia 5 de 7 de 2016. Em discussão, parecer do relator. Não havendo mais querer discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item número 2, projeto de lei 9.432/2017, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a CREDEM, altera dispositivos do Decreto-Lei 1001, Código Penal Militar, e o artigo 1º da Lei 8.072, de 1990. Já foi proferido o parecer pelo relator, deputado general Peternelli, vista conjunta aos deputados Fábio Trade, Lafayette de Andrade, Pompeu de Matos, Talheiro Petroni, dia 5 de 11 de 2019. Em discussão, parecer do relator. Ainda aguardávamos a fala de alguns oradores que não estão presentes, Patrus Ananias, Fábio Trade, Lafayette, Margarete Coelho, Talíria, Pompeu, não encontram os presentes, estão encerrada a discussão. Em votação, parceiro relator, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado general Peternelli. O relatório estava excelente. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado. Item número 10, projeto de lei 5.600... Hoje está tranquilo o clima aqui, eu nunca vi isso. Fazia tempo que eu não tinha isso assim. Eu vou falar até mais devagar aqui. Item número 10, projeto de lei 5.675/2013... Não, isso aqui já foi.
Esse é o item 10. Dá o próximo. Item número 3. Projeto de lei complementar 543/2018 do Senado Federal, senador Lazier Martins. Há um pedido de retirada de pauta por parte dos deputados Herculano Passo e Cris Tonieto. Apenas consulta. O deputado Herculano não encontra-se presente, então apenas consultar a deputada Cris se gostaria de encaminhar favoravelmente ao requerimento. Só esclarecendo, presidente, que esse requerimento de retirada de pauta veio por parte do governo e a assessoria técnica do Ministério da Economia pretende encontrar o relator desse projeto para fazer alguns ajustes. Então, por isso, o meu pedido de retirada de pauta. Vou fazer o seguinte, deputada, se todos concordarem, vamos sair desse item e retornamos depois, quando o relator, que é o deputado Lucas Sedecker, chegar, até para que vocês possam conversar e ver se ele topa essa questão de conversar com o Ministério da Economia ou produzir um outro relatório. Então, saímos do item 3, vamos para o próximo, e se o Lucas Sedecker chegar, daí a gente conversa se entra na retirada de pauta ou não. Até porque os deputados, acredito que muitos não sabem qual que é o assunto. Então é bom o relator... presidente, Aqui concordamos. é o relator, deputado Lucas. Então, É o seu. então vou... Presidente, Deputado eu Lucas, sou o então- relator do... Então, posso colocar Vossa Excelência para encaminhar contra o requerimento de retirada de pauta, deputado Pode Lucas? ser, pode ser. Pois não, então com a palavra. Eu sou o relator, nós já aprovamos na CFT esse projeto do senador Lazier Martins, que trata de nós criarmos em uma região do sul do país uma região integrada de desenvolvimento da metade sul, ou seja, as RIDs, elas são criadas entre estados, e essa é uma pauta que, inclusive, nós discutimos com o governo, lógica entre os estados para que a gente possa desenvolver regiões que são, de fato, menos favorecidas economicamente, com investimentos, enfim. Só que no sul do país, como a divisão que nós temos são com outros países e não com outros estados, nós não temos como fazer uma RID interagindo com outros estados, e sim específica no sul, na região de Pelotas e municípios que os índices são muito piores do que a média gaúcha e brasileira de DH comparado com estados com IDH baixíssimos do Brasil. Nós conseguimos acertar e conversar com o governo na CFT por algumas sessões, foi adiado a votação, mas nós conseguimos aprovar, e esse projeto não tem impacto financeiro, que era uma preocupação que se tinha na CFT, porque ele cria a região, e se os estados e municípios e a União quiser aportar recursos e constituir programas para desenvolver aquela região, a RID já está criada. Não necessariamente nós estamos criando essas regiões com a condição de ter recursos financeiros para o desenvolvimento. Então, particularmente, seria para nós desenvolvermos a metade sul gaúcha, que é um problema histórico, uma região que tem a produção agrícola muito grande, com municípios com poucas oportunidades de emprego, e na tentativa de diversificar, trazendo atrativos, investimentos, com programas para que a população possa ter condições de sobreviver com mais condições financeiras e com mais oportunidade. Portanto, eu encaminho contra a retirada de pauta e gostaria da sensibilidade dos colegas, porque não gera impacto financeiro, é um projeto importante para o desenvolvimento da metade sul do estado do Rio Grande do Sul, e que eu creio que nós poderíamos acelerar para que os municípios, estados e a própria União, no momento que achar conveniente, após os programas criados, nós tenhamos condições de desenvolver com a busca de investimentos para essa região. Presidente. Em votação, requerimento. Presidente, o pessoal do Ministério da Economia aqui encaminha que eles pediram para que a gente concordasse com a retirada de pauta, porque eles vão fazer o encaminhamento de uma nota do Ministério da Economia para que a gente possa votar a partir da próxima sessão, a partir do encaminhamento do Ministério da Economia. Se for assim, não há problema nenhum em nós podermos prorrogar em uma sessão para poder debater e dar esclarecimento para a base do governo, inclusive dos encaminhamentos que o Ministério da Economia possa fazer. Pois não, deputado Lucas. Então, senhor presidente, passar a palavra ao deputado Zé Guimarães, depois a gente... Bom, presidente, veja, muitas vezes nós somos instados a
permitir a votação de matérias que não têm grandes polêmicas. Essa matéria, os gaúchos, não sei quem está aqui do Rio Grande do Sul, mas é uma matéria, ela está para o Rio Grande do Sul como o Nordeste está para nós. Não há razão nenhuma para esse projeto não ser votado hoje. Ora, se a gente não consegue avançar nem nas pautas, aparentemente, que no mérito nós somos favoráveis, nós vamos avançar em que matéria? Por exemplo, nós temos o outro ponto de pauta que vem agora, a PEC 438. Não vai dar para votar, porque do jeito que vai, se essa não dá acordo, como é que a outra dará? Portanto, eu estou fazendo o seguinte apelo, presidente. A sessão do Congresso está em andamento e talvez fosse o caso, já vai se iniciar oficialmente com o quórum, talvez fosse o caso, é a minha sugestão, para a gente fazer um acordo. Se o governo está pedindo para retirar esse item, eu lamento, tudo bem, mas aí também tem que atender, porque senão nós vamos forçar na mão para votar esse item. Para a gente seguir, pegar uns 3, 4 pontos consensuais e deixar os demais para outra sessão, porque senão a gente não vai conseguir. Eu estava falando no plenário agora, a gente não vai conseguir votar nada. É a ponderação que eu faço, se é possível nós puxarmos um acordo desse. Deputado, eu acredito que é difícil, é porque o próprio relator pediu. Então, quando o próprio relator da matéria pede a retirada, fica um pouco difícil a produção de acordo. Mas entendo Vossa Excelência, realmente. Então, fica o meu registro que será, provavelmente, noutras matérias, eu utilizarei essa fala para o futuro. E essa metade sul realmente precisa de apoio. Então, saímos do item 3 por acordo. Item número 6, proposta de emenda à Constituição 431/2018, o deputado Pedro Paulo altera os artigos 37, 167, 163, 168 e 239 da Constituição Federal e acrescenta ao ato das disposições constitucionais transitórias os artigos 36b e 115 para conter o crescimento das despesas obrigatórias, regulamentar a regra de ouro, instituir plano de revisão das despesas e dar outras providências. Há um pedido de retirada de pauta por parte do deputado José Guimarães e deputada Cristonieto para encaminhar favoravelmente ao requerimento pelo prazo de 5 minutos, deputado José Guimarães. Presidente, eu estava falando com o relator, né, deputado João? Agora há pouco. Para ver se a gente avança. Nós tínhamos, antes das várias sessões que nós discutimos aqui, a PEC da segunda instância, que ocupou grande parte do nosso tempo, e dos debates aqui na CSJ, terminamos por concluir na última semana a bom termos, e devo dizer que, viu, presidente, devo dizer que a decisão do Senado e da Câmara hoje, os dois presidentes, é não votar o PL do Senado e seguirmos a PEC que foi aprovada aqui para o debate no próximo ano, a PEC 188. Eu conversava agora com o relator da matéria, solicitando, e o faço publicamente aqui, solicitando que nós sentássemos, era para ter audiência, não teve. Presidente, era para ter nós tínhamos feito um acordo para ter audiência com quem viesse do governo, terminou a pauta atropelando esse debate, não houve condições da realização. Eu quero consultar os líderes para a gente fazer o seguinte, hoje é terça-feira, eu me comprometo para sentar com o relator, há uma divergência entre o relator e o autor da PEC, Vossa Excelência sabe que existe, para a gente buscar costurar algum entendimento para votar na próxima terça-feira, João, à tarde, dependendo desse entendimento que a gente construir. Aliás, a principal divergência da PEC é entre o relator e o presidente da PEC, da emenda constitucional. Portanto, eu estou ponderando para a gente buscar um entendimento até terça-feira. Vou passar a palavra ao relator, deputado João Roma. Uma pergunta, já foi lido? Já está constando como lido? Já foi lido o relatório e pedido vista. Então não há problema de se votar hoje ou na terça que vem, até porque a comissão especial, mas isso fica a critério realmente dos senhores. Então, o deputado Pedro Paulo, autor do projeto, o deputado José Guimarães apenas pediu para ter mais, como só resta a votação agora, no finalzinho da discussão e a votação,
que a gente pudesse fazer na próxima terça e não hoje. Presidente, do meu lado... Para a gente buscar o entendimento, Pedro. Do meu lado, o diálogo, inclusive, com o líder Guimarães tem sido muito fluido aqui nessa CCJ e ele tem, inclusive, tendo o espírito público elevado para a gente avançar em temas que são importantes para essa CCJ. Eu vejo também que é um tema muito importante, não me motiva de forma alguma a sair de forma saudada atropelando essa matéria. Ocorre que já são quase 4 semanas, né, óbvio, por outras matérias. Uma vez foi a questão do próprio governo que esqueceu de enviar um representante, mas depois a própria dinâmica aqui da segunda instância abalou um pouco isso. Não é? Mas aí eu queria passar a palavra para o autor do projeto, deputado Pedro Paulo, para ele comentar sobre o cronograma, o que é que ele acha. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, agradecer ao deputado João Roma, relator do projeto, e queria também chamar a atenção do deputado Zé Guimarães, chamar a atenção para uma questão. Essa é uma PEC que eu apresentei há 2 anos atrás, e foi apresentada uma PEC similar no Senado pelo governo. A PEC do Senado está tramitando, o que, na minha modesta opinião, presidente, foi um desrespeito em relação à autoria do projeto, esse projeto da minha autoria, e segundo, eu acredito que a Câmara também perde, de certo modo, protagonismo na discussão de um tema tão importante para o Brasil. Qual seria a minha sugestão, deputado Zé Guimarães? Há ainda um caminho para se discutir, há inúmeros deputados inscritos para fazer o debate do projeto, que nós pudéssemos avançar, para que pudéssemos colocar em votação aqui na CCJ, criar a comissão especial para que a Câmara não perca esse debate. E na comissão especial nós possamos fazer uma discussão do mérito, porque a PEC emergencial, que é uma PEC reduzida, parecida com esse projeto mais reduzido, ela virá para a Câmara. E eu acredito que esse projeto, estando na comissão especial, será fundamental, em primeiro lugar, a Câmara recuperar o protagonismo que perdeu quando o governo apresentou no Senado. E segundo, fazer a discussão de mérito e ouvir a oposição, ouvir a base do governo, ouvir a opinião dos parlamentares, para que a gente possa aprimorar ainda mais o projeto que já está sendo aqui aprimorado dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, presidente, que não perdêssemos a oportunidade de, pelo menos, abrir a discussão, não adiar mais uma semana, para que nós possamos avançar. Deputado Zé Guimarães, há inúmeros deputados inscritos. Queria fazer esse apelo a Vossa Excelência para que a gente pudesse, ao menos, avançar nas discussões, para que a gente possa acelerar a tramitação aqui na CCJ, porque já estamos há bastante meses, alguns meses já, com essa discussão dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente. Deputado Zé, eu acredito que esse acordo é mais viável. Nós abrimos a discussão, os deputados que queiram falar utilizam a palavra e nós retiramos de pauta após o término da discussão ou ao início da ordem do dia do plenário. E votamos na próxima terça-feira com acordo. Veja bem, presidente, eu fiz essa ponderação com algum crédito da nossa parte, crédito político. Sim, total. Né? Evidentemente, porque crédito total. Essa matéria é complexa, tem vários, não há essa pressa. O deputado Pedro Paulo levantou uma... Vejam como é o parlamento, presidente. Lembra a discussão da segunda instância? Nós fizemos aqui, ao final se conseguiu uma boa condução e hoje a confusão entre Câmara e Senado se buscou. Eu participei ativamente de ontem à noite para hoje da busca da solução, qual o caminho. O Senado estava na frente, que era o PL. O presidente Rodrigo Maia conosco, trabalhamos com o presidente do Senado e ficou a PEC aprovada aqui. Essas coisas aqui no parlamento, elas se resolvem pela política, pela articulação, não necessariamente pela votação, como estava acontecendo no Senado. Então, neste caso, Pedro, eu queria conduzir um processo que nos levasse a concluir isso na terça-feira. O relator delegou a Vossa Excelência, que é o autor da PEC. Neste caso, eu não tenho como retirar o requerimento de retirada de pauta, né? Então, lamentavelmente, vai ter que deixar o requerimento, aí na prática nós não vamos votar. Porque
Além disso, eu tenho um problema de divergência do mérito, eu tenho que conversar com toda a oposição ainda, como é que conduz isso. Então, e não tem ninguém aqui hoje, tem sessão do Congresso. Então, eu estou ponderando para a gente, se não der, fazer o quê? A vida. Deixar tudo para terça-feira às 14 horas. Efetivamente, presidente, o relator negociaria o conteúdo conosco até terça-feira, porque tem divergência do mérito, né? Essa matéria não tem mais pedido de vistas, já foi concluído. Me parece até a discussão, não foi? Não? A discussão não. Não? A discussão ainda está segurada. A discussão está segurada. A minha proposta concreta é que nós negociássemos tudo para terça-feira. Se não for, Pedro Paulo, possível, eu vou manter o requerimento, senhor presidente. Acredito que é mais viável a gente começar a discussão hoje, senão a gente terá que começar amanhã a discussão. Votamos na terça lá. Mas, pelo menos a discussão começar, porque tem muitos deputados A gente inscritos. podia discutir hoje e deixava, com certeza, para votar apenas na terça-feira, já pactuado aqui entre nós. Mesmo encerrando a, votação, a discussão hoje, deixaríamos para a votação na próxima terça-feira, com o plenário, né, full, né, para que todos possam efetivamente colocar suas posições. Em votação, requerimento, visto que não houve acordo. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Retirada de pauta, deputados. Então, os contrários se manifestam. Verificação. Está rejeitado o requerimento, pedido de verificação por parte do deputado José Guimarães. Verificação conjunta também, deputada Cris? Verificação conjunta por parte do PSL. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem seus lugares. Não precisa... Não, é que ela estava consultando, mas falando... Nós estamos num clima... razoável, bom, não precisa Vossa Excelência orientar, deixa para o governo orientar. O presidente solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Não é bom nem para um lado nem para o outro. Está iniciada a votação. Para orientar, presidente. Para orientar, como voto PT. Está aberta a votação já, deputados. Senhor presidente, o PT entra em obstrução. Penso que quando eu sugeri o acordo, era para o bem, para o bem da comissão. Estou absolutamente convencido. Na matéria anterior, nós cedemos o requerimento a pedido do relator, né, para não votar a matéria relacionada com o estado do Rio Grande do Sul. Essas questões, presidente, elas ficam registradas. A gente vai construindo crédito político aqui dentro. É por isso, viu, João, Roma, é que eu solicitei isso. Se a gente não construir relações que atendam as partes, que quando diverge aqui podem acordar procedimento, isso é ruim. Eu fiz, presidente, no sentido de buscar o melhor entendimento aqui na comissão. O nosso requerimento é para forçar o melhor debate com o relator da matéria. Até porque, presidente, vai ter um outro problema aqui que vai ser levantado. A comissão analisa a admissibilidade inconstitucional da matéria. E há problema no relatório no que diz respeito ao sistema S. Isso vai ser um outro problema. A Comissão de Constituição e Justiça não pode tirar ou botar. Nós vamos ter que debater isso. Portanto, ainda vai ter um outro problema que será colocado no momento da votação do relator. É por isso que eu ponderei para a gente fazer uma de pauta. Senhor presidente, nós entramos em obstrução, presidente. PT orienta a obstrução. Senhor presidente, voto PTB, deputado Wilson Thiago. Orientar o PSB. Senhor presidente, essa matéria nós temos condições de votar. É um assunto muito complicado, essa que é a grande verdade, e nós precisamos votar em acordo, ou pelo menos construirmos o que for necessário, do contrário não teremos condições de votar. Então, só a título de sugestão, deputado Pedro Paulo, Vossa Excelência concordaria em votar, em discutirmos a matéria amanhã e votarmos na terça-feira, e passaria para um outro item, senhor presidente. Senão nós chegaremos ao fim, daqui a pouco, daqui a uma hora, no máximo, já tem sessão do Congresso. O quórum já está completando. Então,
se a gente discutisse essa matéria amanhã e votasse na terça-feira, seria melhor para o deputado Pedro Paulo, que é o autor, e também para Guimarães, que é quem está divergindo dessa matéria. O PSB também é favorável. Se não for, senhor presidente, nós vamos ter que recompor nossa posição de semana passada, estávamos em posições diferentes. Essa semana o PSB vai ter que entrar em discussão. Eu concordo com a proposta do deputado Wilson, feita ao deputado. Qual que é a proposta? Fazer a discussão amanhã e a votação na próxima terça? Pode ser. Amanhã a gente toca a pauta de consenso de manhãzinha e depois a gente entra na discussão. Se vocês toparem, eu topo. Pronto, e presidente, até conversando aqui com o presidente Pedro Paulo, agradecer essa proposta que é, né, bem razoável e dizer ao deputado Guimarães que eu tenho grande satisfação de estar tendo essa tratativa com ele. Ele tem colaborado, como eu tenho comunicado aqui, não é? Respeitando, obviamente, cada um com suas posições políticas, partidárias e ideológicas, mas o importante é que consigamos dar ritmo e, como falou aqui agora há pouco o autor do projeto, o deputado Pedro Paulo, não podemos também perder o protagonismo, certo? E afirmar, não é, a produção dessa CCJ em temas importantes e relevantes para os brasileiros. Mas se é um acordo como esse, que constrói, portanto, a discussão no dia de amanhã, certo? Com o compromisso de votar na próxima terça-feira, retirando, inclusive, os 5 pedidos de adiamento de votação, certo? Então, nós somos favoráveis a esse acordo apresentado. Se é dessa forma, eu agradeço, inclusive, e podemos seguir adiante a pauta. É que eu acredito que, assim, vou entrar um pouco no lugar do deputado Zé. Amanhã tem a retirada de pauta que prejudica os 5 requerimentos de adiamento da discussão. Então, se Vossa Excelência concordarem, nós amanhã entramos na discussão do item sem obstrução amanhã, que seria só um requerimento. E na próxima terça-feira, na votação, daí eu acredito que deixa livre a questão, até porque só na votação tem um requerimento de retirada de pauta que prejudica os 5 requerimentos de votação, de adiamento da votação. Então, eu acredito que amanhã, pelo menos, esse acordo, a gente entra sem obstrução, discute a matéria, sai do item e retorna na próxima terça para votação. Fazemos a discussão amanhã e na terça-feira, na votação da matéria, nós ficamos livres para fazer a obstrução que quisermos. Exato. Ok, presidente? Agradeço, eu concordo plenamente com o acordo, acho que é um avanço. E o que a Comissão de Constituição e Justiça decidir, está decidido. E amanhã, a sessão é de manhã, então dá mais tempo de discutir antes de começar a sessão do Congresso. Perfeitamente. Então amanhã está acordado já. Amanhã a discussão e terça-feira a votação. E primeiro item da pauta? Primeiro item da pauta. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Pedro Paulo. Obrigado, deputado Zé. Deputado João Roma. Amanhã sem obstrução. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma coluna para botar aí nos anais aqui da comissão, o AV e o DV, né? Eu estou no segundo AV, estou construindo um crédito aqui, né? Tá bom. Todos lembrarão, deputado. Então, retirado o pedido de votação nominal por parte do PT e por parte do PSL, saímos do item. Presidente, amanhã é pauta única ou é o primeiro item da pauta? Não, o primeiro item da pauta. Tá. Mas se tiver algumas matérias de consenso e os líderes quiserem, a gente vota rapidamente outras matérias, que nem hoje, e entramos na discussão do projeto. Tá. Mas amanhã discutiremos. De acordo. Retirado por acordo. Retirado por acordo. Eu tenho outro dele que eu quero. Item 20. Projeto de Lei 8.438/2017, que dispõe sobre o aparelho de telefonia celular com capacidade de recepção de sinais de radiodifusão sonora e frequência modulada FM. A sobremesa, requerimento de retirada de pauta, de autoria do deputado Gilson Marques, para encaminhar. Presidente, esse projeto, ele tenta obrigar as empresas... Olha só, ele obriga as empresas a disponibilizarem rádio FM em todos os celulares, deputado Kim. Então agora, mesmo que você não queira rádio FM, você vai ser obrigado a ter.
e mais do que isso, a pagar por isso. E é interessante porque aqui é uma casa que se discute constitucionalidade. E isso aqui é exclusão social. Porque se tem alguma coisa que a tecnologia fez, sobretudo na rede de celulares, foi popularizar os aparelhos, popularizar as linhas telefônicas. Todo mundo tem o celular na mão. Mas não. Temos que ter a ajudinha do Estado para tornar o serviço mais caro e menos acessível. Deputado Kim, você usa a rádio por celular? O que você acha de um projeto que tenta obrigar a que todos os celulares tenham FM? Aliás, deputado Francisquini, o Brasil não produz celulares. Você tem um celular de que marca brasileira? Como vamos fazer essa adaptação aqui? Esse projeto é um absurdo. É um absurdo. Todo mundo vai ter que pagar um serviço para poucos ou quase ninguém utilizar. E nem se sabe quanto vai custar esse tipo de adaptação, que é absolutamente desnecessário, porque é possível assistir, escutar, enfim, qualquer coisa através da internet. As pessoas têm acesso ao Wi-Fi em qualquer estabelecimento ou em muitos estabelecimentos. Fora isso, tem a tecnologia 3G, 4G e vindo a 4G. Não tem sentido algum obrigar as empresas a disponibilizarem de goela abaixo mais um acessório que não vai usar, não precisa e custa mais caro. E é constitucional a discussão na medida em que desprotege o direito social de adquirir produtos, desrespeita a livre iniciativa e prejudica a comunicação entre as pessoas, entre familiares e na sua atividade laborativa. Por isso, caros deputados, eu peço o adiamento, aliás, a retirada de pauta, para nós passarmos a discutir assuntos mais importantes que constam aqui na pauta. Muito obrigado. Para encaminhar contrário ao requerimento, deputado Coronel Tadeu. Senhor presidente, deputado Gilson Marques, eu vou encaminhar contrário a esse requerimento de retirada de pauta e vou pedir só um tempo para a explicação, que é uma explicação técnica e muito simples de entender. Todo celular, sem exceção, ele já vem equipado com um chip para acessar o FM, a frequência modulada. O FM hoje, ele vai de 88 MHz até 108. Mas ele tem uma banda estendida que alcança 76 MHz. Então ele começa em 76, passa ali para 88 e vai embora até o 108. Todo celular tem isso. Alguns celulares e algumas empresas se recusam em colocar aqueles aplicativos obrigatórios. Por exemplo, o Google Maps. Todo celular tem Google Maps. Alguns celulares já estão liberados com o aplicativo rádio. Então, você vai lá, acessa o rádio e, por enquanto, está liberado de 88 a 108. Daqui a pouco vai ser liberado aquela faixa estendida do FM que começa em 76. O que acontece é que nós já temos, então, alguns celulares com esse aplicativo rádio e outros não. A ideia é que todos eles tenham esse aplicativo rádio. E por que isso? Por que algumas empresas ou alguns aparelhos não dispõem desse aplicativo rádio? Porque é interessante para as companhias de telefone fazer com que aqueles que gostam de ouvir o rádio usem o seu pacote de dados, quando esse tipo de serviço já deveria ser liberado gratuitamente. Então, para as empresas de telefonia, é muito interessante que não se libere. Justamente porque eu vou querer escutar Jovem Pan, Bandeirantes, Antena 1, sei lá, qualquer outra rádio que possa ter, eu vou ter que ficar utilizando ou uma rede Wi-Fi ou pacote de dados, 3G, 4G, dependendo da localização.
Para falar do rádio, o rádio é uma invenção espetacular. E a gente sabe que pelo interior afora, nas cidadezinhas pequenas, é muito comum as pessoas utilizarem o rádio. Só que agora, comprar um rádio, aquele radinho de pilha com antena, isso aí já ficou ultrapassado. Nós já temos o celular para isso. A ideia é que realmente o usuário não seja cobrado por um serviço que já em alguns aparelhos já está liberado. Só que foi liberado espontaneamente. A marca, a empresa do telefone, ela liberou espontaneamente. Por exemplo, Motorola, Huawei, alguns equipamentos da Samsung são liberados. Agora, a Apple, por exemplo, ela é reticente, ela não libera. Né? E por quê? Porque aí vem o conchavo das empresas de telefonia justamente para forçar o usuário, então, a utilizar esse pacote de dados. É praticamente uma ofensa, né, ao consumidor quando uns utilizam gratuitamente e outros não. E isso, para o mercado de radiofonia, é muito interessante, porque aumenta o número de ouvintes, aumenta a audiência e, obviamente, o rádio ele vai passar a ser um outro mercado que pode ampliar o volume de empregos, pode ampliar o volume de negócios. Então, por isso que eu estou, viu, deputado Gilson, estou encaminhando contra o requerimento, porque isso aí para o usuário realmente vai ser bastante benéfico, tá ok? Essas informações que eu coletei, uma parte eu tenho ela de memória dos meus bancos escolares, e a outra parte eu fui buscar essa questão na SERAD, né, que é a Secretaria de Radiodifusão, que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então está aí o meu encaminhamento, senhor presidente. Obrigado. Em votação, requerimento retirado de pauta. Parlamentares favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Contrário, retirado. Aprovada a retirada de pauta. Item número 7. Proposta de emenda à Constituição 112/2019. Senhor Camilo Capiberibe, que altera o artigo 168 da Constituição para dispor sobre a entrega de duodécimos. Cadê o João Roma? Com a palavra, o relator da proposta, deputado João Roma. Não estando presente, solicito ao deputado Kim a leitura do relatório. Senhor presidente, peço licença para ir direto ao voto. Cabe-nos a observância e a admissibilidade das obrigações formais para a apresentação de propostas de emenda ao texto constitucional a teor do disposto do artigo 60 da Constituição e do 201 caput do regimento interno desta Casa e dos elementos materiais ali contidos no que diz respeito ao cumprimento das cláusulas pétreas consagradas, especialmente no artigo 60, parágrafo 4º, seus incisos da Constituição Federal de 1988. Analisando a proposta de emenda à Constituição em tela, verificamos que estão respeitados os requisitos formais previstos no artigo 60 da Constituição Federal e do regimento interno, uma vez que o quórum de apoio à iniciativa foi atendido, tendo sido a proposta subscrita por mais de 1/3 do total de membros da Casa. Quanto à análise substancial da proposta, não vislumbramos a pretensão de abolir a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, nem a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. O exame da proposição permite verificar que ela pretende tão somente vincular a entrega de recursos à arrecadação... Pode seguir? É que eu tenho que consultar o relator, se você pode seguir. Entra para o meu currículo, presidente. Tem um relatório lido pelo deputado Kim. Ei, mas é político demais. Vai lá, Kim. Muito obrigado. Muito me honra, deputado João Roma. Quanto à análise substancial da proposta, não vislumbramos a pretensão de abolir a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, nem a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. O exame da proposição permite verificar que ela pretende tão somente vincular a entrega de recursos à arrecadação efetiva dos valores previstos na lei orçamentária, bem como obrigar os poderes, o Ministério Público, a Defensoria Pública a promoverem, por ato próprio e nos montantes necessários, limitação de empenho e movimentação financeira em homenagem ao princípio da responsabilidade fiscal na gestão pública. Desta forma, garantindo com maior segurança jurídica o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal em virtude de apuração efetiva dos valores ser variável, não devendo o Executivo ficar obrigado a entregar parcelas pré-fixadas com base na arrecadação do exercício financeiro anterior, mesmo quando a arrecadação comprovadamente sofre com as perdas de receitas, causando descompasso nas contas públicas. A modificação, aliás, vai ao encontro de julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, como se vê na concessão de medida cautelar no mandado de segurança.
Na decisão de novembro de 2016, a segunda turma da Corte Suprema, por votação unânime, deferiu parcialmente a medida liminar, assegurando-se ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o direito de receber até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, recursos correspondentes às dotações orçamentárias, sendo facultado ao Poder Executivo do referido Estado-membro proceder ao desconto uniforme de 19,6%, 19 inteiros e 6 décimos% da receita corrente líquida prevista na Lei Estadual número 7.210 de 2016, Lei Orçamentária Anual, em sua própria receita e na dos demais poderes e órgãos autônomos, ficando ressalvada, além da possibilidade de eventual compensação futura, a revisão desse provimento cautelar caso 1. Não se demonstre o decesso na arrecadação no relatório detalhado com todos os recursos que compõem a receita corrente líquida, o qual o Poder Executivo se comprometeu a encaminhar à ALERJ no prazo de até 30 dias da publicação da Lei Estadual 7.483 de 2016. Ou 2. Não se confirme o decesso no percentual projetado de 19,6% em dezembro de 2016, também mediante relatório detalhado com todos os recursos que compõem a receita corrente líquida, ao qual, em todos os casos, deve ser conferida a mais ampla transparência e publicidade. No que diz respeito aos aspectos de técnica legislativa e juridicidade, a PEC número 112 de 2019 não afronta os preceitos da Lei Complementar número 95 de 98, nem os da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657 de 1942. Pelas precedentes razões, votamos pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 112 de 2019, por não vislumbrar em seu texto qualquer afronta às cláusulas consagradas no artigo 60, parágrafo 4º da Carta Magna. É o voto, presidente. Obrigado, deputado Kim. Em discussão, o voto do relator. Não havendo quem queira discutir. Em votação, o voto do relator, deputado Kim Kataguiri. Parlamentares favoráveis permaneçam como estão. Do relator João Roma, desculpe. Lido pelo deputado Kim. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado o relatório. Eu aprovei porque o Kim leu. Tá vendo, presidente, que agrega? Viu? Presidente, aproveitando apenas para agradecer também, esse é um tema do Estado brasileiro, não é um tema de governo de plantão, não é um tema, inclusive, arraigado de quesitos ideológicos ou partidários, tanto que é um projeto que o ex-governador Camilo Capiberibe, do estado do Amapá, estado esse que o senhor sabe que eu tenho um grande carinho, uma vez que já morei lá com a minha esposa Roberta, e que tenho tantos amigos e acompanho o desenvolvimento daquele estado. Ele, na sua experiência de governador do estado do Amapá, percebeu, né, esses quesitos que mereciam aperfeiçoamento. Então, é muito importante que essa CCJ possa apreciar matérias desse quilate, e agradeço também a leitura do relatório pelo deputado Kim Kataguiri, que também agradece a questão em tela. Muito obrigado, senhor presidente Pedro Lupion. Obrigado, deputado João. Item 1, retirado de pauta por ausência do relator. Item 4, da mesma maneira. Item 5, também. Item número 9. Projeto de Lei 693, de 1999. Senhor João Henrique. Altera a Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, a Lei do Inquilinato, nos dispositivos que menciona. Senhor presidente, tem uma retirada de pauta que eu queria subscrever. Tá, só um minutinho, já chego lá. Presidente. Diga, deputado. Primeiro eu concordo com a retirada, mas também eu quero pedir vista. Sim, mas não chegamos lá ainda, só um minutinho, só um pouquinho. Apensados PL 726/99, 4866/2001, 2074/99, 4353/2012, 2092/2019, 2304/2000, 2390/2000, 3962/2015, enfim, vários apensados, que extingue a exigência de fiador do contrato de locação e transferindo ao locador a responsabilidade de pagamento dos tributos do imóvel locado. Há inclusive solicitação do relator para que não fosse apreciado esse projeto no dia de hoje, para conversar com um dos autores do projeto apensado, está retirado de pauta. O item número 12, anunciar a retirada de pauta em virtude da ausência da relatora. Item número 13, projeto de lei 10.605/2018, do senhor delegado Valdir, altera o artigo 304 do Decreto-Lei 2.858, Código Penal, para criminalizar o porte de documento falso.
Deputado Gurgel não encontra-se presente, então peço que o deputado Cris Sonieto possa proceder à leitura do relatório. Peço o Vênia para ir direto ao voto, presidente. Pois não. Há algum óbice de ler tão somente a parte final, presidente, do voto? Posso ler a parte final do voto? Pode sim, deputado. Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 10.605 de 2018 com a emenda ora apresentada. Esse é o relatório do deputado Gurgel. Obrigado, deputada Cris. Em discussão, parceiro relator, incluído também o deputado Pompeu de Matos. Estão asseguradas as matérias segundo as pessoas. Deputado Jorge Sola, no encontro presente, então encerra-se a lista. Deputado Érico Cocai, deputada Maria do Rosário, deputado Ivan Valente, deputado Alencar Santana Braga, deputado Rogério Correia, deputado Célio Moura, deputado Pompeu de Matos com a palavra. Presidente, eu quero aqui exercitar uma preocupação que eu tenho já há bastante tempo nessa casa. E uma vez aqui eu apresentei um projeto de lei exatamente sobre o porte de documento falso, até porque eu fui vítima disso, que um cidadão portava documento falso, se apresentava como uma autoridade e absolutamente autoridade nenhuma ele era. E ele apresentou o documento não para mim, apresentou para uma autoridade policial, se apresentando como se policial fosse também. E como tal foi tratado, como tal foi respeitado, e como tal teve até, eu não vou dizer regalia, mas algumas considerações a mais, e quando na verdade tratava-se de um meliante, de alguém que não passava de 171, era um falsário, né, e que estava ali usando documento falso para se apresentar como se a autoridade fosse, exatamente para ter aí prerrogativas que a lei não lhe conferia. E esses meliantes, essas pessoas falséticas, elas vão prosperando. E como a pena é leve, a pena é pequena, eles escapam de um, fazem outra, e vem mais uma, e parece que tem assim o dom, né? Eu diria talvez até a qualidade de ser falsário, de ser 71. E que na gíria a gente chama 171, mas que na verdade é 171. Né? E que nós precisamos tipificar cada vez mais e cada vez mais enquadrá-los, puni-los, né? Identificá-los adequadamente, fazer o devido processo legal, óbvio, com direito, a amplo direito de defesa, até para que ele fique sabendo que eu sei quem é ele. E ele sabe quem eu sou, e eu sei que ele sabe que eu estou sabendo quem ele é. Para que ele não engane mais a gente, e nem se engane pensando que engana a gente. Porque a gente passa por bobo. Né? E quem é 71 é especialista em fazer esse tipo de coisa para enganar, ao ponto que a pessoa daqui a pouco duvida da sua própria identidade, mas não duvida da identidade do outro. Porque ele é tão assaz, tão audaz, tão audacioso, né? Tão envolvente, tão meticuloso, que ele vai passando a lábia, vai passando a conversa. E ainda, além da lábia, da conversa, ainda puxa de um documento, aí a pessoa acredita mesmo. E assim que o 71 vai crescendo, vai prosperando, vai subsistindo, vai sobrevivendo, vai resistindo, vai superando a lei, a regra, o juiz, o processo, o promotor, o advogado, o delegado, enfim, e vai enganando. Diz que a gente pode mentir para um por um dia, não é difícil. Dá para mentir para muitos por muitos dias, é um pouco mais difícil, mas dá para fazer. E há quem diga que dá para mentir para todos por toda a vida, que a vida é tão curta que tem gente que morre enganado. Mas tem um para quem tu não pode mentir, é para ti mesmo. Porque imagine tu mentir para ti mesmo, mas bota mentiroso, né? E o pior é tu acreditar na mentira que tu te mentiu, mas bota bobo. Só que o 71 mente para ele mesmo, acredita na mentira que ele mentiu e exercita com base na sua mentira a verdade que ele acredita e engana os bobos. E a gente acaba passando por bobo por conta do 71. Então a gente tem que enquadrá-lo sim, para não ser mais vítima do 71, e por isso então que eu sou a favor de que a gente criminalize cada vez mais quem usa documento falso, né? Além da lábia, além da maneira jeitosa, além da aparência,
além do chapeuzinho de 171, às vezes, como a gente diz na gíria, ele se prepara, é jeitoso, e ainda puxa um documento, e aí que a gente cai na lábia do 71 e ele acaba provando da mentira com o documento que tem. Então tem que punir, sim, quem é 171, mas mais quem apresenta documento falso, se passando por uma outra pessoa, ou eventualmente por uma autoridade, ou por alguém que tem alguma prerrogativa de função. Eu concedo a palavra. Obrigado, deputado. Brilhante a sua exposição. Parabéns. Obrigado. Presidente, esse projeto de lei ele é importante, ele visa tipificar o porte de documento falso. Hoje o Código Penal ele tem tão somente tipificado o artigo 304, que é a utilização de documento falso. Ou seja, para a pessoa ser denunciada, praticamente tem que ser em flagrante. Porque se a pessoa for flagrada portando, não é tipificado. A pessoa, com ela não acontece nada. Isso aqui é importante para nós inibirmos essa conduta. Porque, aliás, qual é o motivo de alguém, deputado Pompeu, qual é o motivo de alguém portar um documento falso? Vou lhe dizer. A pessoa que porta um documento falso é para conseguir um benefício, um privilégio indevido. Para isso que serve. Como o Código Penal, aliás, a plataforma penal brasileira só pode condenar os crimes que estão previamente tipificados, é absolutamente necessário nós aprovarmos o quanto antes esse projeto, para que amanhã esses potenciais criminosos que hoje não são, passem a ser denunciados e condenados e que deixem de outras pessoas de serem passadas a perna, de sofrerem prejuízo na mão de estelionatários. E não é só estelionatário, aliás, é estelionatário também, mas pode ser outro tipo de criminoso, porque a psicologia criminal diz que uma pessoa que tem tendência a cometer um determinado tipo de crime, automaticamente ela também é capaz de cometer outros crimes. A partir do momento que nós, através de uma legislação muito bem feita, conseguimos cercar esse tipo de criminoso, a cada vez mais nós vamos ter uma sociedade mais segura. Por isso é óbvio que nós orientamos sim. Obrigado, deputado Gilson. Encerrada a discussão, em votação, parecer do relator. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item número 14, o relator disse que está chegando, então saímos do item e retornamos quando ele chegar, daqui a alguns minutos. O item 14. Item 14. Item número 15, projeto de lei 812/2019, do senhor Júnior Bozella, altera o decreto-lei 2058, Código Penal, para aumentar a pena dos crimes de perigo comum com resultado de lesão corporal ou morte e da outras providências, punindo com mais rigor os responsáveis, ainda que por omissão, por tragédias que acarretem em lesão corporal ou morte. Concedo a palavra ao relator do projeto, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, peço licença para ir direto ao voto, um voto bastante... Apenas para que a gente possa liberar, o autor de uma importante PEC que foi aprovada hoje, o deputado Capiberibe, apenas acho que vai fazer uma consideração. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria lhe cumprimentar e agradecer a velocidade de tramitação dessa PEC 112, que acabou de ser aprovada. Agradecer a todos os parlamentares que votaram, ao relator, deputado João Roma, que analisou e muito rapidamente deu uma solução para essa questão. Cumprimentar o deputado Kim Kataguiri, que fez a leitura do relatório aqui, e dizer da minha satisfação. Eu fui governador do Estado e eu vivi as dificuldades de você fazer a gestão do governo quando o orçamento não se realiza. E isso leva, naturalmente, por não haver uma disciplina, a conflitos que têm desdobramentos ainda mais complexos do Poder Executivo com os demais poderes. Não é justo que aconteça como é hoje com as administrações, em que quando, normalmente, o orçamento não se realiza, o ônus pesa duplamente sobre o Poder Executivo. Por quê? Porque o Executivo não tem o recurso previsto e porque ele é obrigado, em muitos dos casos, a repassar aos poderes como se a arrecadação tivesse sido realizada.
Então, esse dispositivo aqui ele não é novo. Ele vem pela primeira vez dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, é derrubado, né, o Supremo derrubou exatamente esse dispositivo que garantiria aos poderes, ao Poder Executivo, mas aos poderes nos estados, se negociar para que possam, cada um, garantir as suas atribuições sem que, em momentos de crise, pesem excessivamente sobre um ou sobre outro. Então, assim, muito importante a aprovação dessa PEC. Fico muito satisfeito, espero que ela possa tramitar rapidamente, até porque, presidente, vivemos um momento de crise, e o mesmo que eu vivi lá em 2012, 2013, eu tenho certeza que muitos governadores vivem no dia de hoje. Então, que possamos chegar numa fórmula, aqui bem descrita, para que esse conflito seja mediado e que as finanças públicas sejam preservadas, com todos podendo cumprir o seu papel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Capiberi. Parabéns mais uma vez pela autoria dessa PEC. Concedo então a palavra ao relator do projeto, deputado Kim Kataguiri, no item 15. Senhor presidente, indo direto ao voto, que é bastante simples. Pois não. Basicamente, trata-se de uma sanção penal mais elevada para quem cometer crime de perigo comum, seja na modalidade dolosa ou na modalidade culposa, e que causem a morte ou ofensa à integridade física de terceiros. Em razão disso, o meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 812 de 2019. Obrigado, deputado Kim. Em discussão, parecer do relator. Estão inscritos deputado Talíria, deputado Jorge Sola, deputada Érica Cocai, deputado Maria do Rosário, deputado Ivan Valente, deputado Alencar Santana Braga, deputado Célio Correia, deputado Pompeu de Matos. Está inscrito, deputado? Pois não, com a palavra então o deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, na verdade, é um tema que, num primeiro olhar, ele é simplista, quem sabe até simplório, porque ele não é ocasional nem corriqueiro, ele é excepcional. Mas são fatos que, uma vez ocorrendo, ele pode gerar uma repercussão tão ampla que a gente pergunta depois, e agora o que vão fazer? Porque, na verdade, o artigo 258 do Código Penal, ele prevê penas para aqueles crimes que são de perigo comum. Mas como a gente não tem noção do perigo, e às vezes não há uma prevenção, a pena ela é pequena e até irrisória, deputado Kim Kataguiri. E o que é preciso nessa hora é a gente antever, como dizia a minha avó, que ensinou para minha mãe, que me repassou, sempre é melhor prevenir do que depois remediar. E o exemplo do exemplo, que serve de mau exemplo, é o exemplo da Brumadinho, do rompimento da barragem. Quem em sã consciência imaginava que ia romper a barragem da Brumadinho, até que acontecesse? Hoje, as pessoas não só ficam imaginando como é que não previram, como já estão prevendo as outras que vão se romper. Que, aliás, essa noite, teve uma que balançou, só não rompeu, porque era uma barragem a montante e não a jusante. Enfim, tem uma diferença da maneira de fazer a barragem, ou de maneira inversa. E o fato é que essas barragens, elas estão no alto, e quem está lá embaixo é vítima delas. E aí, quem concorre para essas tragédias tem que ser responsabilizado. Eu pergunto, quem é que está na cadeia pelas centenas de mortos de Brumadinho? Ninguém. Quem vai para a cadeia? Arrisco eu dizer, ninguém. Talvez haja alguns pagamentos a duras penas, há muito choro e ranger de dente, depois de muita reclamação, de ações na justiça, de negociação, de empurra para lá, puxa para cá, enfim, de muita briga, até porque o órgão do corpo humano mais sensível à dor é o bolso, então dói quando mete a mão no bolso e cada um grita, esperneia, reclama, e os mortos não podem falar.
E as famílias vão dizer que querem se aproveitar dos mortos, quando, via de regra, não raro, aquele que morreu era o sustento da própria família e que era quem amparava, era arrimo de família, quem amparava aquelas famílias. E, no entanto, agora estão à mercê, né, da desgraça, de algo que aconteceu, que tem responsável, cujos responsáveis têm nome, cujos responsáveis têm endereço, e que não são empresas, são pessoas. Não tem que desmanchar a empresa por conta da tragédia, mas tem que punir a pessoa que estava dirigindo a empresa. A culpa não é da empresa, é do empresário, do empreendedor, é do técnico, é do gestor, é do profissional, é de uma pessoa. Tal pessoa em tal lugar, tal dia, fez tal coisa de tal jeito, tu vai lá, está feito. É o que aconteceu. Ou tal pessoa, tal dia, em tal lugar, deixou de fazer o que deveria ser feito, e tu vai lá, não está feito, e aconteceu o que aconteceu, e caiu a barragem de rejeito. Dá uma rima. E as pessoas morrem. E as pessoas perdem o patrimônio. E as pessoas sucumbem. E vem a tragédia. E fica por isso mesmo. Então, sim, tem que aumentar as penas. Tem que ser mais duro. Parece, sim, que são crimes de perigo comum, crimes que a gente não imagina que vai acontecer, mas são crimes que acontecem, são fatos que são relevantes, viram tragédias e, como tal, tem que ter os responsáveis e tem que ter a responsabilização, e para isso tem que ter regra, e para isso tem que ter lei, e para ter lei tem que ter pena. E só tendo pena é que pode haver, em havendo o devido processo legal, ser penalizadas as pessoas pela responsabilidade do que fizeram ou pela irresponsabilidade que cometeram em função dos acidentes, enfim, daquilo que aconteceu. E o exemplo do mau exemplo é exatamente Brumadinho, mas não é só Brumadinho. Tem muitos exemplos. A Boate Kiss no Rio Grande do Sul é outro exemplo, muito claro. As pessoas entraram lá, inclusive o Ministério Público entrou dentro da boate para fazer a vistoria na boate, técnicos, bombeiros, profissionais entraram dentro da boate para ver o som da boate, o barulho que a boate fazia, mas não viram que a boate era, na essência, uma ratoeira, porque só tinha uma porta de entrada e não tinha porta de saída. A porta de entrada era a mesma da saída, não tinha como entrar numa ponta e sair na outra. E quando deu o incidente, deu a tragédia, deu o incêndio, aí uns queriam entrar, outros queriam sair, muitos queriam sair na mesma hora e não tinham por onde sair, porque não havia porta de emergência. Aquilo é crime, sim, de perigo comum, e sobre o qual as pessoas têm que responder. Então, presidente, essa é a minha contribuição, porque é algo relevante e importante, embora simples, mas bem importante para o nosso arcabouço jurídico e para punir aqueles que cometem esse tipo de crime. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pompeu de Matos. Não havendo mais queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Tá? O item número 16, o relator do projeto também está chegando, então pediu para que possamos aguardar, então saímos do item 16. Item 17, passarei à presidência, pois sou o relator. Presidente. Sim, senhor. Tem um requerimento de minha autoria de retirada de pauta. Já vamos chegar nele. Item 17, projeto de lei 11.270 de 18, senhor João Campos, altera a lei 9.868 de 99 e a lei 9.882 do mesmo ano, modificando as regras para a concessão de decisões monocráticas de natureza cautelar na ação direta de inconstitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Há requerimento de retirada de pauta sobre a mesa. De autoria do deputado Reginaldo Lopes. Para encaminhar a favor, deputado Reginaldo Lopes. Presidente, o quórum está baixo. Eu acho que é importante um projeto dessa natureza, que, na minha opinião, fere o artigo 5º da Constituição, seu inciso 35, e, na minha opinião, é inconstitucional. Estou até dialogando com o relator. Então, eu acho que seria bom tom a gente pudesse retirar, para que eu não precisasse pedir verificação, porque, na verdade, eu quero conhecer melhor o novo texto e a gente pudesse votar na próxima reunião com um plenário mais
representativo. Não, você tem que ler complementação de voto. É complementação de voto, você tem que ler. Apenas o deputado... Tem que fazer a complementação? Isso. Tem que fazer a complementação de voto. Deputado Rogério, apenas tentar propor um acordo aqui. Eu tenho que ler a complementação apenas do meu voto. Então, eu acredito, como a discussão ainda não aconteceu, que seria bom que a discussão acontecesse após a minha complementação, até para os deputados saberem o novo posicionamento do relatório. Então, se Vossa Excelência permitir, retira-se a retirada, eu faço a complementação e a gente sai do item e volta amanhã ou semana que vem. Ok. Pois não, muito obrigado, deputado. Então, concedo a palavra ao relator, deputado Felipe, para que leia a complementação de voto. E, por acordo, fica retirado o requerimento de retirada de pauta. Item 17. Do João Campos. Complementação de voto. Projeto de lei 11.270/2018, de autoria do ilustre deputado João Campos, pretende modificar as regras para a concessão de decisões monocráticas de natureza cautelar na ação direta de inconstitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Após rever alguns pontos e em contato direto com a Suprema Corte, além de consultar colegas deste Parlamento, acrescento principalmente dispositivos que permitem que as decisões do Pleno possam ser feitas de formas mais modernas e não presenciais através de sessões virtuais. Portanto, apresento esta complementação de voto pela aprovação do projeto de lei 11.270 na forma do substitutivo consolidado em anexo. O substitutivo altera a questão do artigo 1º, o artigo 10º, o artigo 10º, parágrafo 1º, parágrafo 4º e parágrafo 5º, o artigo 5º, parágrafo 1º, parágrafo 5º e parágrafo 6º, e inclui-se um artigo 4º apenas na questão da vigência da lei. Esta é a minha complementação de voto. Lida a complementação de voto, fica adiada para o dia de amanhã a discussão do projeto e possíveis retiradas de pauta. Item 18, projeto de lei 4.922/16, senhor Vinícius Carvalho, altera a lei 6.360 de 76 para obrigar a fabricação de medicamentos sem corantes como opção para o consumidor. A pedido do relator, está retirado de pauta. Projeto de lei, item 19, projeto de lei 7.140/2017, senhor Hugo Leal, da nova redação ao caput do artigo 55 da lei 9.099, de 26 de setembro de 95, apensado PL 8185/2017 e apensado PL 10438 de 2018. Foi efetuada a leitura do relatório do deputado Felipe Francischini pelo deputado Gilson Marques. Foi concedido vistas à deputada Érica Cocai em 23/10/19. Está em discussão o parecer do relator. Assegurar as inscrições para discussão da matéria. Deputada Thalíria Petroni, Henrico Mizassi, Jorge Sola, Érica Cocai, Maria do Rosário, Ivan Valente, Alencar Santana Braga, Rogério Correia e Célio Moura. À exceção do deputado Henrico, que abre mão da palavra, os outros ausentes. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Parlamentares favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado o parecer. O item 16, adiado, de autoria do deputado Sanderson, é retirado de pauta por ausência do relator. E o item 14, da mesma maneira. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e convoco para quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019, às 9h30, reunião deliberativa ordinária para apreciação de pauta remanescente, acrescida da PEC 219, requerimento 139/19, PL 76/19, ficando asseguradas as inscrições para discussão realizadas hoje. Está encerrada a reunião.